sejam bem-vindos. Um excelente dia, uma excelente aula. Sou o professor Edmar, professor do 8º ano do Colégio Leonardo da Vinci. Galerinha, na aula de hoje nós vamos identificar uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, determinar alguns pares ordenados que são soluções de uma equação e representar as infinitas soluções de uma equação com duas incógnitas no plano cartesiano. Beleza? Estão curiosos? Venham comigo. Queridos, equações do primeiro grau com duas incógnitas. Então, de acordo com o que está escrito e representado aí na tela, é toda a equação que pode ser reduzida na forma o quê? Ax mais by é igual a c, onde este a, b e c são números reais com a e b diferentes de quanto? Diferentes de zero. Vale destacar, gente, que nesta representação, as incógnitas da nossa equação correspondem às letras x e y, beleza? Então, assim, o x e o y são as incógnitas, a e b são os coeficientes das incógnitas e o nosso c é o termo que? Independente. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, ó, se vocês observarem bem direitinho, eu tenho aqui ó, alguém com x, alguém com y, igual a um termo que? Independente, ou seja, nós temos aqui ó, o valor do coeficiente a, que é igual a 2, ou seja, aquele número que multiplica a incógnita x. Nós temos aqui o coeficiente b, que é 3 negativo, ou seja, aquele número que está multiplicando o y. E também temos a presença aqui ó, do nosso termo que? Independente, que é igual a 5. Show de bola, galera? Então, assim, primeira observação que deve ser feita, né, a respeito destas equações do primeiro grau com duas incógnitas, é que cada equação dessa ela possui o quê? Infinitas soluções reais, ou seja, eu não tenho, né, apenas dois valores reais que tornam esta equação uma sentença verdadeira. Eu tenho infinitas possibilidades. Outra coisa que vale destacar é que cada solução é definida por um par de números, um par ordenado de números. Por que ordenado, professor? Porque no caso deste par ordenado, o valor de x ele sempre vem o quê? Antes do valor do y. Par, dois valores. Ordenado é porque a ordem importa. E qual é a ordem? A ordem é o valor de x sempre antes do valor do y, perfeito? Então, assim, se vocês observarem aqui a ordem que foi informada, nós temos aqui o x, que é a primeira coordenada, também conhecida como que, gente? Como a abscissa, perfeito? E nós temos aqui o y, que é a segunda coordenada, também conhecida como ordenada. Então, se eu dou um par ordenado, não é? Para que vocês façam a identificação da abscissa e da ordenada, basta olhar o seguinte: primeiro elemento, abscissa; segundo elemento, a ordenada. Beleza? Queridos, vamos lá. Então, vamos pensar aqui, ó, neste nosso primeiro exemplo e vamos determinar para aquela equação quatro pares o quê? Ordenados, que são soluções desta equação. Como que nós vamos fazer isso? Prestem atenção, gente. Dica! Esta parte, né, do vídeo é uma parte extremamente importante para a atividade diversificada de vocês. Show de bola? Queridos, vamos primeiro organizar estas informações em uma tabelinha. Então, observem aqui que na tabelinha ó, eu tenho uma coluna para os valores de x, uma coluna para os valores de y e uma coluna para o par ordenado que é solução, ou seja, aquele par ordenado que vamos descobrir, tá bom? E obviamente, gente, vamos colocar aqui também
uma coluna para a equação. Perfeito? Então, qual é o primeiro passo aqui, gente? Como ele não estipulou nenhum valor, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos escolher valores aleatórios para uma das incógnitas. No nosso primeiro caso aqui, ó, eu defini o valor de x igual a 1. Então, se o x for igual a 1, o que eu vou fazer? Vou substituir lá na equação x por 1, resolver a equação. Opa, professor, como que eu resolvo a equação? Gente, eu vou tirar o 1 do primeiro membro e também do segundo, ou seja, eu vou ficar com 2y, que é igual a 4, perfeito, aplicando o princípio aditivo, e dividindo a equação por 2, encontramos o quê? Encontramos o nosso y igual a 2. Ou seja, traduzindo, tá, gente? Se eu tenho aqui, ó, 1 para o x, 1 mais o dobro de 2, que é o y, vai dar 5. Isto significa que o primeiro par ordenado, que é a solução da equação, é o par ordenado 1 e 2. Ah, professor, só deu o valor do x. Caso eu queira atribuir o valor do y, pode? Pode. O importante é o quê? Que se tenha o valor de uma incógnita para em seguida definir o valor da outra. Por exemplo, agora, ó, eu defini aqui o y igual a 3. Então, se o y for igual a 3, eu vou até a equação e no lugar do y eu vou colocar 3. Galerinha, quanto que dá? 2 vezes 3. 2 vezes 3 vai dar 6. Este 6 vai passar para o outro membro negativo. 5 menos 6, encontramos o valor do x, que é menos 1. Perfeito? Então, assim, a partir do valor do y que eu atribuí, encontrei mais um par ordenado, que é a solução da equação. Perfeito? Eita, professor, você está atribuindo só valores positivos. Pode ser atribuído um valor negativo? Pode. Então, observe agora que eu atribuí o quê? Afirmei aqui, ó, que o y é igual a menos 1. Então, quando eu substituir o y por menos 1, lembrem-se, tá? Substituir entre parênteses, ficamos com o quê? Com o dobro de menos 1, certo? Que é 2 negativo. Este 2 negativo vai para o segundo membro, que é positivo. 5 mais 2 vai dar quanto? Vai dar 7. Encontramos mais um par ordenado, que é a solução. Par ordenado 7 e 1 negativo. Sempre o valor de x primeiro. Perfeito? E aí, galera, o último par ordenado, ó, vou atribuir outro valor para o y. Ah, professor, pode ser para o x? Pode. Vou dar aqui mais um valor para o y. Por quê? Caramba, professor, posso atribuir ao y valor de 0? Pode. Perfeito? Se o y for 0, a equação será escrita como que, ó? Como x mais 2 vezes 0, entrou no lugar do y, não foi? É igual a 5. Ah, professor, isso aí ficou moleza. Gente, 2 vezes o 0 vai dar o quê? Vai dar 0. X mais 0 é x, logo, o meu x é igual a 5. E o quarto par ordenado, que é a solução desta equação, é o par ordenado 5 e 0. Perfeito? Então, qual é a nossa resposta? Os pares ordenados que eu defini, tá? Que são soluções para aquela equação, par ordenado 1 e 2, par ordenado 1 negativo e 3, par ordenado 7 e 1 negativo, e o último par ordenado 5 e 0. Detalhe, tá, galera? Estes são os pares ordenados que eu defini. Ah, professor, poderia atribuir outros valores para o x? Pode, sem problema algum. Perfeito? Vocês, com isso, né, definirão outras soluções para esta equação. Lembrando que esta equação possui o quê? Infinitas soluções reais. Tudo bem? E aí, galera, a partir, né, desta
do cálculo que foi realizado no slide anterior, vamos agora representar graficamente esta equação. Como que é realizada a representação gráfica, gente? Primeiro, vamos lembrar do seguinte. Nós temos aqui o quê? Nós temos 4 soluções para a equação. Estas soluções eu vou atribuir, né, a cada uma delas um determinado ponto. Então, observem aí que a minha primeira solução, que é o par ordenado 1 e 2, eu chamei de ponto A. A segunda solução, 1 negativo e 3, chamei de ponto B. Terceira solução, 7 positivo e 1 negativo, chamei de ponto C. E a última solução, 5 e 0, chamei de ponto Q? D. Perfeito? O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar aqui o nosso plano cartesiano. E lembrando o seguinte, tá, gente? No nosso plano cartesiano, nós temos aqui, ó, o eixo horizontal, que vai receber os valores das abscissas. Portanto, este eixo é chamado de eixo das abscissas. Nós temos aqui, ó, o eixo vertical, que vai receber os valores das ordenadas, ou seja, os valores do y. Nós também temos o que, galera? Este ponto, que é o ponto de encontro entre o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, que será chamado de origem. E lembrando o seguinte, que aqui na origem nós temos o par ordenado, o que, gente? 0, tá? Entre parênteses, tá, gente? 0 para o x e 0 para o y, tudo bem? Então, aonde que nós temos estas coordenadas? Na origem, beleza? Que dá origem para a direita, valores de x positivo. Da origem para a esquerda, nós temos o x negativo. Da origem para cima, o y positivo. E da origem para baixo, o y o quê? Negativo. Então, o que nós vamos fazer agora, gente? Vamos encontrar neste plano cartesiano os pontos A, B, C e D, que são as soluções daquela equação que nós encontramos, tá bom? Então, para que não fique muito confuso, eu vou apagar aqui as coordenadas da origem, tá? E vamos proceder da seguinte forma agora, ó. Prestem atenção. O que eu vou fazer? Ó? Primeiro, eu estou na origem. Estão vendo ali? Todos os pontos serão marcados a partir da origem. Como, professor? Primeira coisa que eu vou fazer, ó. Eu sei que o ponto A tem x igual a 1. Então, eu vou andar uma unidade para a direita. Cheguei no x igual a 1. Perfeito? Eu sei também que o y é igual a 2. Opa, se o y é 2, esse 2 é positivo, quer dizer que quando eu chegar no x igual a 1, eu vou subir o quê? 2 unidades. Subi uma, subi o quê, gente? 2. Encontrei aí o nosso ponto A de coordenadas 1 e 2. Agora eu vou marcar o ponto B. O ponto B tem valor de x igual a 1 negativo. O que isso significa? Que eu vou sair da origem e vou andar uma unidade agora para a esquerda. O x é negativo. Quando chegar no x igual a 1 negativo, eu vou subir 3 unidades. Por que eu vou subir 3 unidades? Porque o y é 3 o quê? Positivos. 1, 2, 3. Encontrei aqui o nosso ponto B de coordenadas 1, negativo e 3. Vamos para o ponto C. Saindo da origem, eu vou fazer o quê? Andar 7 unidades para a direita. O x é 7 positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quase que não chegou, né, gente? Cheguei no x igual a 7. Eu vou descer uma unidade agora. Por que nós vamos descer? Porque o y é igual a 1 negativo. Ó. Desci uma unidade, encontrei o ponto C de coordenadas 7 e 1 negativo. E para finalizar, gente,
Vamos encontrar agora o ponto D, saindo da nossa origem e andando o quê? 1, 2, 3, 4, 5 unidades para a direita, x positivo. Mas, professor, o y é igual a zero. O que nós vamos fazer? Nada. Se o y é igual a zero, quer dizer que este ponto ele não vai nem para cima e nem para baixo. Ou seja, é um ponto que será o quê? Localizado sobre o eixo x, sobre o eixo das abscissas. Queridos, observem o quê? Que nós temos aí, ó, 4 pontos que são colineares, ou seja, 4 pontos que pertencem a uma mesma reta. Esta reta que eu acabei de representar é a reta que define a equação x mais 2y igual a 5. Perfeito? É a representação gráfica, a representação geométrica desta equação do primeiro grau com duas incógnitas. Show de bola, queridos? Vamos lá, galerinha. No nosso segundo exemplo, ó, sabendo que o par ordenado 2 e y é a solução da equação 5x negativo mais 3y igual a 5, responda qual o valor do y. Gente, observem comigo. Se eu sei que o par ordenado 2 e y é a solução desta equação, isto significa o quê? Que este 2, que está localizado no primeiro elemento, é o valor de quem, gente? É o valor de x. Então, se este 2 é o valor de x, o que nós vamos fazer para definir o valor do y? Pegar a equação e substituir o x por quanto? Por 2, ó. Tirei o x, coloquei o 2 no lugar do x. Isto significa que a equação que tinha duas incógnitas, ela agora só tem uma. Concordam? Como ela tem apenas uma incógnita, nós podemos o quê? Resolver a equação. Ó. 5 negativo vezes 2 vai dar 10 negativo. Este 10 negativo, ele vai para o quê? O segundo membro positivo, ou seja, 5 mais 10, que vai dar 15. Para finalizar a equação, vamos dividir os dois membros por 3 e encontrar o valor do nosso y, que é igual a 5. Galera, com o valor do y, que é igual a 5, podemos responder a letra B. Qual é o par ordenado que nós acabamos de encontrar? O par ordenado que nós acabamos de encontrar é o par ordenado 2 para o x e 5 para o y. Portanto, na letra C agora, que ele pediu para representar este par ordenado no plano cartesiano, vamos lembrar o seguinte: para iniciar a representação, vamos iniciar da origem, né? Vamos marcar este ponto, iniciar sempre da origem do plano cartesiano. Marquei a origem, vou andar 2 unidades para a direita, valor do x, 5 unidades para cima, valor do y. Quando eu chegar até o ponto, né, em questão, está aí o par ordenado que estávamos procurando, o par ordenado de coordenadas 2 e 5. Perfeito? Galera, então assim, para finalizarmos, né, a aula de hoje, vou deixar aqui essas duas atividades, extremamente importante que vocês façam, tá bom? Lembrando que na segunda atividade, que são as 3 atividades propostas, né, na plataforma da Geek One, a data limite para entrega, né, é até o dia 23/3. Sugiro também que tomem e façam com bastante atenção, com bastante cautela, as questões do capítulo 4, página 3, exercícios 2, 3, 4, 5 e 6, porque é a partir destas atividades que nós vamos o quê? Dar
continuidade à matéria. Beleza? Queridos, um forte abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!